Olá pessoal, eu sou a professora Rosana Maria Luvesuti Kripka e vou apresentar para vocês então dois exemplos sobre a realização do escalonamento completo de matrizes. Então, considerando o exercício, obtenha as matrizes equivalentes na forma escada linha reduzida para as seguintes matrizes. Bem, como nós sabemos, para estar na forma escada linha reduzida, para cada linha não nula da minha matriz, o primeiro elemento não nulo deve ser o número 1. Por quê? Porque ele vai ser transformado no pivô dessa linha não nula. Como é que eu realizo isso? Bom, nós vamos simplesmente, como o número é diferente de zero, basta dividir por ele mesmo para obter o número 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. E como é que eu vou indicar essa operação elementar? A gente vai usar a segunda operação elementar. Então, L1 recebe a metade de L1. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. E lembrando que as operações elementares, elas devem ser realizadas para todos os elementos da linha, não é? Então, nós vamos dividir toda a primeira linha por 2. Então, 2 por 2 dá 1, menos 3 meios e 1. E as demais linhas a gente copia. Com isso, nós conseguimos quem? O pivô da primeira linha. Após esse passo, né, para continuar o processo de escalonamento, o que deve ser feito? Eu devo anular a coluna, todos os demais elementos da coluna que contém o pivô. Então, eu preciso anular o 2 e o 4. Como que a gente faz isso? Usando a regra para zerar elementos, que diz o seguinte: a linha onde está o elemento, no caso a linha 2, recebe ela mesma menos o elemento que eu quero zerar, que no caso é 2, vezes a linha onde está o pivô com o qual eu estou trabalhando, L1. E para zerarmos o 4, vamos aplicar novamente a regra. A linha onde está o elemento recebe ela mesma, menos o elemento 4 que eu quero zerar, vezes a linha onde está o pivô da primeira linha, no caso. Muito bem. Para realizarmos essas operações elementares, a primeira diz o seguinte, ó. Primeiro eu vou ter que pegar os elementos da linha 1, multiplicar por 2 negativo e voltar para a linha 2 somando. Então, veja, nós estamos na linha 2, eu vou lá para a linha 1, multiplico ela por menos 2 e volto para a linha 2 somando. Então, primeira linha a gente copia, né? Porque eu não estou alterando. E a segunda linha, como é que vai ficar os novos elementos calculados? Então, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. E faço isso com todos os elementos da linha, né, pessoal? E com seus correspondentes. Então, menos 2 vezes menos 3 meios, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 3 positivo, com 3 negativo, dá 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 5, 3. Certo? Prosseguindo os cálculos, a próxima operação elementar me diz que eu tenho que pegar a primeira linha, multiplicar por menos 4 e voltar somando aos elementos da linha 3. Então, a gente está na linha 3, vou lá para a linha 1, multiplico por menos 4 e volto para a linha 3 somando. É esse movimento que a gente vai fazer, eu multiplico e somo, multiplico e somo, multiplico e somo, com todos os elementos das linhas, né? Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 3, menos 3 meios, menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6, 6 positivo. Mais 6 negativo, dá 0. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 6, restam 2.
Muito bem, com isso nós terminamos o processo para a primeira linha. Por que para a primeira linha, professora? Porque aqui eu tenho o pivô da primeira linha e nós zeramos os elementos da sua coluna. Agora eu passo para a próxima linha não nula, no caso a linha 2. O primeiro elemento não nulo tem que ser o número 1. Como é que a gente vai fazer isso? Como o elemento é diferente de zero, basta dividir por ele mesmo. Então, L2 vai receber 1/3 da linha 2. Muito bem. A primeira linha a gente copia. A segunda linha vai ficar 0 por 3 dá 0, 0 por 3 dá 0, 3 por 3 dá 1. E a última linha a gente copia. Com isso, a gente achou quem? O pivô da segunda linha, né, pessoal? E para a matriz estar na forma escada, linha reduzida, os demais elementos da coluna que contém o pivô devem ser nulos. Então, a gente precisa anular o 1 e o 2. Como que eu vou anular o 1? A linha que o 1 pertence, L1, recebe ela mesma, menos o elemento que eu quero zerar, que é 1, vezes a linha do novo pivô, que no caso é a linha 2. Com a regra para zerar elementos, a gente zera o 1. A mesma regra vai ser aplicada para o número 2. A linha que ele está, L3, recebe a própria linha, menos o elemento que eu quero zerar, vezes a linha onde está o pivô, que é L2. Então, vamos lá. Realizando essas operações. A primeira delas me diz que eu tenho que multiplicar a linha 2 por menos 1 e voltar somando a linha 1. Então, a gente está na linha 1, nós vamos lá para a linha 2, multiplico por menos 1 e volto somando, certo? Menos 1 vezes 0, 0, mais 1, menos 1 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 1 vezes 0, olha aqui, né? Multiplico e somo. Menos 1 vezes 0, 0, mais menos 3 meios, menos 3 meios. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, dá 0. Zeramos conforme era esperado. A segunda linha eu copio e vamos resolver a terceira, a outra operação elementar, né? E ela me diz o quê? Pega os elementos da linha 2, multiplica por menos 2 e volta somando com a linha 3. Então, a gente está na linha 3, eu vou lá para a linha 2, multiplico por menos 2 e volto somando. Então, multiplico e somo, multiplico e somo, multiplico e somo, certo? Menos 2 vezes 0 mais 0 dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Com isso, nós terminamos o escalonamento da segunda linha, porque nós achamos o pivô dela e zeramos os demais elementos da sua coluna. Qual que é o próximo passo? Achar o pivô da próxima linha não nula. A próxima linha é toda nula. Então, não tem como achar o pivô, né? Não existe elemento não nulo. Passo para a próxima linha, não tem próxima linha. Então, o escalonamento acabou. Então, quando que acaba o escalonamento? Quando acabam-se as linhas não nulas da minha matriz. E com isso, então, a gente pode afirmar que essa matriz A é equivalente a essa matriz na forma escada, linha reduzida. Ou seja, nós simplificamos bastante a matriz inicial. Muito bem. O próximo exemplo é esse aqui. Agora, aumentou um pouquinho o tamanho da matriz, porém, né, pessoal, o procedimento do escalonamento, ele é semelhante ao aplicado na matriz anterior. Então, vamos ver como é que funciona. O que pode acontecer? Aqui vai ter uma variação
interessante nesse segundo exemplo. Bem, então, olhando para a primeira linha, como o primeiro elemento é não nulo, nós temos que transformá-lo no pivô, que vai ser o número 1, né? Quero que no lugar do 5 apareça o número 1 positivo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou dividir todos os elementos da linha 1 por 5. Ok? Então, 5 por 5 dá 1, 10 por 5, 2, menos 15 por 5, menos 3, 0 por 5, 0, 20 por 5, 4. As demais linhas a gente copia. Uma vez achado o pivô da primeira linha, né? Uma vez achado o pivô da primeira linha, o que nós temos que fazer? Anular os demais elementos da sua coluna, não é? Então, nós vamos aplicar a regra para zerar elementos para 1 e para 2. O 1 está na linha 2, recebe ela mesma, menos o 1, porque é 1 que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, que é L1. Para zerar o 2, ele está na linha 3, vai receber ela mesma, menos o 2, que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Muito bem. Realizando essas operações, olha. Então, a primeira me diz que a gente tem que multiplicar a primeira por menos 1 e voltar somando. Então, a gente sai da linha 2, vai lá para a linha 1, multiplica por menos 1 e volta somando. A primeira linha a gente copia, né? Porque não estamos alterando. Aí, agora sim, vamos alterar a segunda linha. Então, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2, 0. Menos 1 vezes menos 3, mais 3, com menos 3, 0. Menos 1 vezes 0, dá 0, mais 0, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4, mais 7, 3. E para realizarmos a segunda operação elementar, vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 e voltarmos somando a terceira. Então, a gente está na linha 3, eu vou lá na linha 1, multiplico por 2 negativo e volto para a linha 3 somando. Então, multiplico e somo, né? Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 2, ó, multiplica e soma, né? Menos 4 mais 4, 0. Multiplica e soma, né, pessoal? Então, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Com menos 6, 0. Multiplica, ó, menos 2 vezes 0, 0. Mais 5, né? Eu não vou botar esse a mais aqui, porque senão ainda pode confundir vocês, né? Tá, menos 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. E menos 2 vezes 4, menos 8, mais 23, 15. Muito bem. Com isso, a gente terminou o escalonamento da primeira linha, porque para a primeira linha eu achei o seu pivô, que é o primeiro elemento não nulo 1, e zeramos os demais elementos da sua coluna. Agora eu passo para a próxima linha não nula. Agora observem, olha, se nós transformarmos esse elemento em 1, ao passarmos para a próxima linha, o pivô da terceira linha vai estar na frente do pivô da segunda linha. E isso não pode acontecer, porque nós queremos o formato de uma escada, né? Olha só, aqui só voltando um pouquinho, se nós observarmos aqui, nós temos o formato da escada no exemplo anterior, né? Então, para evitar que isso aconteça, que os pivôs não estejam em ordem crescente em relação às colunas, nós necessariamente temos que trocar linhas. Vamos ter que trocar a linha 2 com a linha 13. Como é que a gente indica isso? Pela seta biorientada, né, gente? Que quer dizer que a linha 2 vai para o lugar da linha 13 e a linha 3 vem para o lugar da linha 2. Então, vamos lá. Olha, simplesmente vamos fazer uma troca de linhas.
Então, vai ficar 0, 0, 0, 5, 15, 0, 0, 0, 0, 3. Agora sim, vou para a segunda linha não nula. O primeiro elemento tem que ser 1, porque eu quero que ele seja o pivô da segunda linha. Então, como ele é diferente de 0, vou pegar os elementos da segunda linha e vamos dividir por 5, ou multiplicarmos por 1/5, tanto faz, né? Fazendo os cálculos, olha, a gente vai obter essa matriz equivalente, né? E o que a gente observa, ó? Que de fato, né, a gente obteve o pivô da segunda linha, né? E para atendermos o critério da matriz estar na forma escada-linha reduzida, nós teríamos que zerar acima e abaixo do pivô, porque todos os elementos da coluna têm que ser nulos, mas eles já são nulos. Se não fossem nulos, nós teríamos que zerar, né, pessoal? Mas como já é nulo, eu não preciso fazer nada. Então, já está ajustado, a gente passa para a próxima linha não nula, que é a terceira linha. O primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Por quê? Porque nós queremos encontrar o pivô da terceira linha. Como que a gente faz isso? De novo, né? Basta dividir pelo próprio elemento, no caso 3. Então, vamos lá, ó. Ficaria 0, 0, 0, porque 0 por 3 dá 0, né? E 3 por 3 dá 1. Com isso, a gente obteve o pivô da terceira linha, correto? Bem, como é escalonamento completo, eu tenho que zerar a coluna do pivô, não é? Todos os elementos da coluna do pivô têm que ser nulos. Então, nós vamos ter que zerar o 4 e o 3, aplicando a regra para zerar elementos. Então, a linha, como o 4 está na linha 1, nós vamos pegar a linha 1, que vai receber ela mesma, menos o 4 que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Que pivô? O pivô com o qual eu estou trabalhando, no caso da terceira linha. Então, cada vez que a gente troca de linha, troca-se a linha do pivô, né, pessoal? Importante lembrar isso. E para zerarmos o 3, ele está na linha 2, vai receber ela mesma, menos o elemento que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Muito bem. Para realizarmos essa operação elementar, nós vamos multiplicar a terceira linha por menos 4 e voltarmos à linha 1 somando. Então, veja lá, ó. Né? A gente está na linha 1, eu vou lá na linha 3, multiplico por 4 negativo e volto somando. Então, vai ficar, né? Menos 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. Menos 4 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Menos 4 vezes 0, 0. Menos 3, menos 3. Menos 4 vezes 0, 0 mais 0, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Certo? Zeramos, conforme nós queríamos. E para zerarmos o 3, nós vamos aplicar essa outra operação elementar, que diz que eu vou ter que multiplicar os elementos da linha 3 por 3 negativo e somar os elementos da linha 2. Então, a gente está na linha 2, eu vou lá para a linha 3, multiplico por menos 3 e volto para a linha 2, somando. Então, menos 3 é 0, 0 mais 0, 0. Ó, multiplico e volto para cá somando. Menos 3 é 0, 0, mais 0, 0. Então, multiplico e somo, né? Também vai dar 0. Multiplico e somo. Vai dar 1. Multiplico. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, dá 0. Então, a gente conseguiu zerar os elementos dessa coluna. E com isso, finalizamos a terceira linha, onde a gente achou o pivô e zerou a coluna dos elementos
os elementos da coluna que contém o pivô da terceira linha. Passo para a próxima linha, não tem próxima linha. Então, o escalonamento acabou. Quando que acaba? Acaba quando terminam as linhas, né, gente? Se nós tivéssemos mais linhas não nulas, nós teríamos que achar o seu pivô e zerar a coluna do pivô e fazer isso até que não tenham mais linhas não nulas. Bem, pessoal, então nós tínhamos inicialmente essa matriz, nós podemos dizer que ela é equivalente a essa matriz na forma escada linha reduzida. Espero então que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês e desejo bons estudos, pessoal. Até uma próxima!